São 6 as joias do infinito no universo da Marvel e são 6 as emoções básicas que um ser humano pode sentir quando a gente está falando aqui no universo da psicologia. Então se preocupe que não vai ter nenhum spoiler do filme dos Vingadores aqui. Eu apenas utilizei essa brincadeira aqui, pessoal, para falar sobre um assunto muito importante, que é a regulação emocional. Assim como ali no universo da Marvel, quem detivesse e controlasse as 6 joias teria poderes quase que infinitos, aqui no universo da psicologia, quando a gente fala em saúde mental e na nossa busca pela felicidade, é imprescindível, é super importante que a gente aprenda a regular as nossas emoções. E quando eu falo que são 6, muita gente pergunta, né? Mas eu achei que eram muito mais emoções. Não são muito mais emoções que a gente sente? Olha, essas 6 são consideradas as emoções básicas e partindo aí de uma teoria do Ekman, que é a teoria que eu utilizo para falar de emoções. Mas a partir de estudos com diferentes populações, diferentes pessoas ao redor do mundo, reconheceu-se que as pessoas, elas todas no mundo sentem essas 6 emoções e elas manifestam rostos e fenótipos e gestos para essas 6 emoções. Quais seriam elas? Medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. E a surpresa, que aí eu vou deixá-la aqui de lado, porque tem uma discussão sobre a surpresa, em que ela é muito rápida, ela antecede a outra emoção. Então, por exemplo, a gente pode sentir surpresa por algo que nos deu medo, ou surpresa por algo legal, e aí a gente ficou alegre, mas ela é muito rápida. Agora, essas 5 emoções aqui, que a gente pode utilizar a cola lá do filme da Divertidamente, medo, raiva, tristeza, nojo, alegria, essas 5, todos nós temos mais ou menos um rosto, varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, mas a gente tem aí gestos, né? Por exemplo, quando o nosso time faz um gol, quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica alegre e expande os gestos, assim, às vezes nem percebe por que a gente faz isso. Mas então, de um ponto de vista evolucionista, essas 5 emoções básicas, elas foram e são fundamentais para a nossa sobrevivência, para a nossa adaptação ao meio, e elas também comunicam aos outros nossos estados internos, como a gente está se sentindo. E olha, com essas 5 emoções, que parecem poucas, mas assim como 7 são as notas musicais, a gente também consegue produzir uma gama de acordes aqui, uma gama de sentimentos diferentes com essas 5 emoções básicas. Agora, é importante que a gente aprenda a função que elas existem e regular estas 5. Todas elas têm função, por exemplo, eu não vou falar de cada uma aqui, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, isso vai ficar para um segundo momento, um segundo vídeo. Mas, por exemplo, o medo. O medo geralmente é uma emoção desagradável de sentir. Às vezes a gente paga ingresso para ver filme de terror, que também tem uma dopamina envolvida, que também é agradável às vezes numa situação controlada. Mas o medo geralmente ele é desagradável de sentir. Agora ele tem a sua função super importante, não é? Ele nos prepara para as situações, a gente antevê as situações e faz uma preparação. Ele nos ajuda a evitar riscos, evitar perigos. Por exemplo, você vai fazer uma prova muito difícil na semana que vem. É interessante que você tenha um certo nível funcional de medo para que você se prepare para a prova, para que você estude, mas não é interessante que esse nível fique disfuncional, fique desregulado e aí pode te dar um branco, você pode congelar durante a prova, ter muita ansiedade e te atrapalhar. Então é muito importante a gente conhecer essas 5 emoções e como cada uma aparece na nossa vida. Inclusive a raiva tem importância também, raiva adequada permite que você se imponha, coloque a sua opinião, a raiva desregulada pode virar uma violência. Então, eu sugiro uma tarefa sempre para as pessoas, para os pacientes e também para os terapeutas estudarem com os seus pacientes, que é o primeiro passo para a gente regular as nossas emoções, que é o bom e velho autoconhecimento. Assim, as emoções elas são químicas que acontecem no nosso corpo. E o primeiro passo é a gente identificar como que cada uma dessas emoções aparece no nosso corpo. Tem gente que fala que sente a raiva aqui nos braços e quer bater. Tem gente que sente a raiva mais ou menos aqui na cabeça. Tem gente que sente uma tristeza no peito. Então a gente aprender a nomear o que é que a gente sente. E no nosso corpo, para que a gente entenda e comece a dessensibilizar isso. E aceite, né? Acima de tudo, a emoção. Depois a gente pode pegar essas 5 emoções e fazer uma lista de situações
ou momentos em que essas emoções aparecem na minha vida e por que elas aparecem. E aí mais adiante a gente vai estudar junto com o nosso terapeuta, junto com o nosso autoconhecimento, comportamentos e pensamentos que são funcionais, que me ajudam a lidar com essas emoções. Tem muita coisa que a gente pode fazer que é disfuncional, né? Quando sente raiva, por exemplo, tem gente que quer quebrar coisas e talvez isso não seja interessante pra gente. Tem coisas mais interessantes de fazer quando vem a raiva. Tem gente que pega e vai correr, tem gente que vai tocar um instrumento, tem gente que pega e vai escrever sobre a raiva. Então, cada pessoa vai ter mais ou menos aí alguns comportamentos de preferência mais efetivos para lidar com cada uma das emoções. Lembre-se que as emoções elas não são eternas, elas não vêm e ficam no nosso corpo. Elas são químicas que, como ondas, elas vêm, atingem um nível e passam. São químicas que acontecem no nosso corpo. Então lembre que a emoção vai passar. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Espero que tenham gostado. Fazia tempo, né, que não fazia vídeo nesse formato aqui. E certamente vamos ter um segundo momento, um terceiro momento para falar mais sobre as emoções. Forte abraço e até a próxima.